Eu quero mostrar a Ásia sob um olhar diferente. Tirar ela dos clichês e mostrar a Ásia de uma visão de uma pessoa que já tem isso na cultura, né? Já tem isso no seu dia a dia. E principalmente conseguir mostrar as peculiaridades da Ásia, que eu acho que são muito legais e muito enriquecedoras. Então, apesar da gente estar muito longe da Ásia do Brasil, né? Acho que isso é uma distância muito longe fisicamente, mas as nossas histórias se entrelaçam, assim. Meu nome é Flávio Miyamura e agora você vai assistir o Hashi. Olá, eu sou o chefe Flávio Miyamura e seja bem-vindo ao Hashi. Hoje, nesse programa, a gente vai falar sobre arroz, mas arroz de uma maneira diferente. A gente não vai usar os grãos, e sim a gente vai usar os subprodutos do arroz. A primeira receita que a gente vai fazer aqui, a gente vai fazer um rolinho vietnamita. E para isso, a gente vai precisar disso daqui, ó, essa folha quase transparente, super bonita, que surpreendentemente parece gelatina, parece outra coisa, mas é feito de arroz, tá? Então primeiro a gente vai ter aqui um recipiente com água em temperatura ambiente, tá? Vamos pegar uma folha e vamos colocar aqui ela para hidratar, tá? Toma cuidado de deixar ela toda imersa na água. Como o programa é de arroz, eu trouxe aqui algumas variedades de arroz, tá? Pra gente sair do normal. Então esse primeiro aqui, só para vocês verem, é o arroz de jasmim. O arroz de jasmim tem um aroma incrível, incrível, então por isso que eu trouxe ele. Mas como a gente está falando de subprodutos do arroz, acho que muita gente, gente da colônia vai conhecer isso daqui. Isso daqui é um bolinho feito de arroz, chamado mochi. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, isso daqui, como isso daqui, são dois tipos diferentes de macarrão, mas os dois feitos de arroz. Esse é o conhecido harusame japonês, tá? Ou vermicelli até. Ele é um pouco mais fininho, tá? E tem uma textura bem de gelatina. E esse daqui é um macarrão de arroz que é do pad thai, que é o prato, que é um prato tradicional da Tailândia, como o próprio nome diz, pad thai, e que vai ser a nossa segunda receita, tá? Então, para vocês verem que também existem várias formas de massa, tá? Então, vamos voltar aqui pro rolinho. Eu hidratei a massa, ó, tá vendo? Ela fica bem molezinha, bem macia. Vamos colocar ela em cima da tábua aqui. E ó, vamos colocar aqui, vamos abrir ele para que a gente consiga deixar ele bem direitinho. Eu trouxe aqui uma outra folha. Essa folha aqui mais transparente, ela é uma folha do Vietnã. E essa da folha aqui, que ela é um pouco mais opaca, meio amarelada, ela é uma folha da Tailândia, tá? Os dois servem para fazer o rolinho, se vocês quiserem, mas a da Tailândia eles também usam às vezes para fritar, para fazer umas outras preparações. Eu vou pôr ela aqui para a gente ver a diferença. Então, o mesmo esquema, a gente pega, põe na água, lembra de submergir ela totalmente na água e deixa ele aquecendo. Voltando aqui para o nosso rolinho, é importante, qual é o ponto? Como eu vou saber que a massa já tá bom? Ela é uma massa bem firme e tal. Se a gente dobrar, ela quebra. Vou dar aqui. Ela quebra toda. Então, como a gente vai saber é quando a gente colocar, ó, ela tiver toda maleável. Ela tá toda dobradinha, toda hidratada. Esse é o ponto ideal. A gente não pode deixar o tempo todo, tá? Não pode pôr aqui e esquecer, porque senão ela fica muito mole e você não consegue mais manusear ela, tá? Esse primeiro, eu vou fazer ele completamente vegetariano, tá? Então a gente vai usar só vegetais. Eu vou pegar aqui um pepino japonês. A gente vai cortar um pedaço. E a gente vai cortar ele em tirinhas bem finas, tá? Eu vou usar aqui uma mandolina, que ajuda muito a gente nesse processo. Então, temos aqui os pepinos já. E ele vai ser a primeira coisa que a gente vai pôr. Então eu vou pegar aqui uma fileirinha de pepino, colocar aqui bem na base da massa, fazendo uma camadinha de pepino, tentar deixar ele da maneira mais uniforme possível, né? E aí a gente vem com a massa, ó, bem apertadinho, tá? Você tem que enrolar bem, apertar bem, porque senão quando você cortar, todo o recheio do rolinho não cair, tá? Então a gente vem, faz uma camada bem apertada, dá uma volta. Agora a gente vai pegar a cenoura e fazer a mesma coisa.
Agora, a gente vai colocar... São duas coisas que a gente vai acrescentar. Essas receitas, ou esses ingredientes, você pode colocar o que você quiser, o que você gostar, tá? Eu falei que a gente ia usar o harusame aqui, o nosso macarrão de arroz fininho. Então ele é assim seco, a gente põe na água e cozinha por uns 3 minutos só, até ele tá bem macio, ó. Ele fica com essa textura. Tá vendo? Parece uma gelatina, meio grudento assim, mas é isso mesmo, tá? Para trabalhar ele, é só ele estar mais úmido. Então a gente vai pegar, eu vou dobrar, vou fazer a mesma coisa por aqui, como se fosse uma camada única. Mesma coisa que eu fiz com o pepino e com a cenoura. Vou colocar aqui, juntar e a gente vai mais uma vez dobrar. Agora vamos colocar o moyashi, o broto de feijão. E a gente vai pôr aqui. Aí agora, quando tiver acabando os ingredientes, a gente vai dobrar aqui para fechar. A gente vai dobrar do outro lado como se fosse uma dobra de presente para fechar. Para dar sabor, eu vou usar umas folhinhas de hortelã que a gente vai colocando aqui. E nessa última dobra, nesse último pedacinho que falta, aí sim eu vou pôr umas decorações. A gente tem aqui umas flores e uns brotos. Então eu vou pegar umas pétalas, colocar aqui. E você consegue ter o seu rolinho e ó, as flores aqui bem, fica bem colorido, né? Para guardar, como você que está fazendo e quer guardar, pega um Perflex, molha ele, hidrata ele um pouquinho, tira bem o excesso da água, tá? E envolve ele num Perflex para que ele não perca a umidade, tá? E aí você pode deixar aqui guardado, enroladinho na geladeira, para quando você quiser servir, tá? Eu vou deixar aqui, que eu vou fazer agora, eu mostrei para vocês aquela folha, eu vou fazer com essa folha, como eu disse que não fica tão transparente, só que para essa eu vou acrescentar um pouco de camarão, tá? Um fruto do mar, para dar um pouco mais de sabor, um pouco mais de textura na receita. Então, enquanto a nossa folha hidrata, eu tenho aqui uma água quente já, que eu vou colocar bastante sal, tá? Bastante mesmo, porque o camarão não tá temperado. Então aqui eu tenho um camarão. Não precisa ser muito grande, tá, gente? Esse camarão é um camarão bonito. Agora tá na época boa de comprar camarão. É uma época que você consegue camarão fresco, camarão de boa qualidade, um preço um pouco mais barato. A água tá fervendo aqui, eu só vou misturar, tirar o sal. A gente vai pegar o camarão e colocar aqui na panela pra cozinhar ele, tá? Ó, eu já pus a folha, agora ela tá vendo? Ela tá bem macia. Até deu uma rasgada ali, não tem problema. Até bom, ó, se rasgou, você põe essa parte rasgada pra baixo, pra ser a nossa primeira dobra, tá? Porque assim ela vai ficar bem escondida ali, ela vai ter bastante dobra sendo feita e aí não vai causar problema nenhum pra gente, tá? O camarão eu vou pôr ali, mas não é pra cozinhar ele total. A gente vai deixar ele ainda no meio, levemente rosadinho, levemente cru, para não ficar aquela sensação de camarão borrachudo, tá? Então eu vou repetir o processo. Vamos lá. Primeiro, o pepino. Por que eu coloco harusame? Não é só porque o programa é sobre o arroz e o harusame é feito de arroz, mas sim porque ele ajuda muito a sugar o molhinho que a gente vai fazer, tá? O rolinho vietnamita, se você come ele sem o molhinho, ele não tem muito sabor, ele é uma coisa até meio sem graça, assim. Mas depois você come o molho e tudo junto, e o harusame serve justamente para isso, para juntar tudo isso, para sugar o molho e juntar todos os sabores, torna-se uma coisa muito saborosa e muito bacana, assim, muito divertida. Então a gente chegou agora, passou do meio da folha, a gente vai enrolar
dobrar. Agora eu vou pegar aqui o camarão. E a gente fica com duas metades. Aí, então, eu vou pôr agora as ervas, pegar um pouco de hortelã. E aí agora a gente vai pôr o camarão com a parte vermelha dele para baixo, porque é a parte que a gente vai conseguir ver, né? E aí, ó, a gente tem um rolinho. Vocês verem, essa massa é uma massa mais opaca, né? É uma massa mais... ela é um pouco mais fácil de se trabalhar, porque ela passa a sensação de ser mais firme, assim. E ela é mais opaca, então o resultado dela você consegue ver ainda, mas ainda é um resultado, mas é mais... não é tão transparente quanto a outra. A outra, ela é um pouquinho mais difícil de se trabalhar, mas tá vendo? Mas ela é completamente transparente, você consegue ver ela toda. Tá? Eu vou voltar eles aqui para o pano. Que enquanto isso a gente vai fazer, só para eles não perderem a hidratação da massa, que a gente vai fazer um molhinho bem rápido pra gente comer junto com o rolinho, tá? Nesse molho a gente vai fazer um molho cítrico, um molho à base de shoyu e alguns cítricos, tá? Então, antes de mais nada, vou pegar aqui a cebolinha verde, só a parte verde dela, tá? Vamos pegar aqui e tirar vários pedaços bem fininhos. A faca tem que estar bem afiada, tá vendo? Para que a gente consiga tirar ela bem anéisinhos certinhos, sem quebrar eles ou sem amassar eles. Então agora eu vou pegar aqui todos os ingredientes. A gente vai precisar de limão, laranja e o shoyu para fazer esse molho. Então a gente vai começar com o shoyu. Vamos colocar um pouco de suco de limão para balancear um pouco a acidez. A gente vai colocar... primeiro vamos colocar a casca da laranja, tá? Então pôr um pouquinho da casca da laranja. E depois vamos colocar o suco da laranja. Vamos finalizar isso com a cebolinha. Por cima assim. E agora é só a gente montar e finalizar. Essa é a nossa primeira receita de hoje, que é o rolinho vietnamita com um molho ponzu, um molho ácido. E agora vamos mandar bala para nossa segunda receita. A gente vai fazer o Pad Thai, esse prato tão tradicional e tão maravilhoso da Tailândia, tá? Para isso, a gente vai utilizar outro macarrão feito à base de arroz, que é esse macarrão aqui, que ele é um pouquinho mais grosso. Na verdade, a gente encontra esse macarrão basicamente em 3 espessuras. Uma mais fina que é esse, que é de 3 milímetros, esse daqui que tem meio centímetro, né? 50 milímetros, e um de 1 centímetro, tá bom? Eu prefiro esse daqui, porque eu acho ele, o mais fininho ele quebra demais, e esse daqui eu acho que ele é a melhor textura que a gente consegue, tá? Pra fazer esse macarrão, a gente não cozinha ele, tá? A gente hidrata ele. Então vou pegar ele e colocar em água em temperatura ambiente. Depois de uns 20 minutos, mais ou menos, a gente tem o macarrão nessa textura, tá vendo? Ele tá hidratado, ele ficou esbranquiçado.
ele tá bem maleável, tá vendo? Bem macio, é isso que a gente quer, tá? Então eu vou deixar aqui, porque esse é o primeiro passo do pad thai, é a gente colocar o macarrão para hidratar. A segunda coisa que a gente vai fazer, o pad thai, ele vai um omelete, um ovozinho doce, tá? E eu vou mostrar para vocês como faz. A gente vai pegar, primeiro eu vou ligar aqui o fogo. Não precisa deixar muito quente a frigideira, mas ela tem que estar quente, tá? Frigideira antiaderente. Vamos quebrar aqui um ovo. Agora a gente vai pôr um pouco de saquê doce, tá? Ou mirim, ou saquê licoroso, tá? Então a gente vem, acrescenta um pouquinho de saquê. Vou pegar um pouquinho de sal. Só um pouquinho, misturar de novo. E agora então aqui, ó, com a frigideira antiaderente, a gente vai deixar ela quente, mas nem tanto. Um pouquinho, um fiozinho de óleo. Tá, então eu vou pôr uma camada de ovo por toda a frigideira. Espalhar, deixar uma camada bem fininha, tá? E você vê, só com calor ele já vai desidratando. Então a gente solta ela. Não é pra pegar cor, tá? Então aí a gente pode vir aqui com cuidado, tirar da frigideira. E agora com a faca a gente vai cortando ele em tirinhas, tá? Que isso a gente vai pôr no final, no pad thai. Essa é a segunda preparação que a gente precisa fazer pro pad thai. Agora, bom, a gente vai fazer um pad thai. Normalmente pad thai vai com frutos do mar, tá? Eu vou usar hoje aqui, deixa eu pegar isso aqui. Eu vou usar hoje aqui lula e camarão. O camarão, sem mistério, a gente vai temperar ele, colocar ele. Antes daqui eu trouxe as lulas já, que a gente vai limpar, tá? A lula tá inteira porque lula é uma coisa que é muito gostosa, muito saborosa e que muita gente não sabe limpar, então eu deixei ela inteira para vocês verem. E aqui a gente tem um truque depois, que é para ela ficar bem bonita quando a gente fizer ela. Então, para limpar a lula, a gente vai pegar aqui as nadadeiras, colocar o dedo e arrancar elas fora. E já puxa assim que já sai boa parte da pele dela, sai fora, tá? Essa parte a gente não vai comer. Depois a gente vem com muito cuidado, vai puxando a cabeça. Depois a gente precisa tirar esse pedaço aqui que parece um plástico, tá vendo? Tem mais lá dentro, que ó, ele é um plástico que corre o corpo todo da lula. E por fim, a gente vem aqui e retira o restante da pele, tá? Agora a gente vai fazer um corte na lula no sentido do corpo dela, tá inteiro, longitudinal. Então a gente vem, põe a faca aqui e vai abrindo ela com muito cuidado. Nessa parte de dentro da lula, a gente vai fazer uns cortes sem chegar a cortar ela até o final, tá? Então a gente vem fazendo aqui uns cortezinhos. E aí assim agora a gente vai cortar ela em alguns quadrados para colocar no pad thai. Aqui os camarões já estão limpos, tá? A gente vai dar uma leve temperada neles, tá? Vamos colocar as lulas e os camarões aqui dentro. E a gente vai temperar agora isso daqui com um pouco de alho. Então pegar o alho, fatiar ele bem fino. Vamos colocar também um pouco de nampla, que é molho de peixe, tá? É um caldo, um molho feito à base de peixe. Então vamos pôr o nampla no camarão. Pode pôr bastante, a gente vai usar isso depois. E vamos colocar também um pouquinho de shoyu, tá? Vamos deixar isso daqui
por alguns minutinhos, vamos misturar e deixar isso daqui só por alguns minutinhos, só para eles irem pegando o sabor, para eles começarem a conversar. E outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o bok choy. Isso daqui é uma verdurinha chinesa, tá? Alguns lugares chamam de bok choy, outros de acelga chinesa. É muito saboroso, é fácil de se encontrar nas feiras, nos mercados. Então a gente vai cortar essa parte. O talo a gente não usa, tá? E o que a gente vai fazer é... A parte do talo, a gente corta ele mais fininho, porque ele é mais grosso, ou porque ele é mais fibroso, né? Então demora mais para cozinhar, então a gente tem que cortar ele mais fininho. Vou voltar aqui a frigideira. E a parte das folhas, você pode cortar elas bem maior, de um tamanho até irregular, e a gente vai pôr isso aos poucos, tá? Outra coisa, vamos pôr um pedaço de cenoura, que eu vou cortar ela de novo em tirinhas, com a ajuda da nossa mandolina. E agora vamos começar a fazer o pad thai. Então, uma frigideira bem quente, tá? Ela tá saindo fumaça, não sei se vocês já conseguem ver, mas a gente vai colocar o óleo de gergelim. E a gente vai colocar os frutos. Primeiro vamos colocar o camarão, que cozinha, que demora mais para cozinhar, né? Vamos pôr camarão. Só para dar um susto nele, tá? A gente não vai cozinhar ele de uma vez. E agora vamos colocar o restante dos frutos do mar com o tempero dele, tá? Tem que estar assim quente mesmo, é isso que a gente quer. E vamos tirar do fogo os camarões e as lulas para que eles não passem do ponto, não fiquem borrachudos, tá? Aí então agora, com o fundo da panela, com o caldo do alho, o caldo dos frutos do mar, a gente vai entrar primeiro com a cenoura, que é mais firme. Vamos colocar logo em seguida os talos. A gente vai colocar o macarrão, que tá só hidratado, tá? Então vamos pôr o macarrão. Vamos colocar um pouco de shoyu. O shoyu é só um pouquinho, serve só para dar uma cor, tá? Para o macarrão não ficar assim tão branquelo. Então é só um pouquinho de shoyu. Vamos misturar. Agora é importante, vocês verem, da gente não ficar mexendo muito com uma espátula, com uma colher. O melhor é a gente saltear para que o macarrão não quebre todo, tá? A gente não quer no final um macarrão todo quebradiço. Agora a gente vai pro tempero em si do pad thai. A gente vai começar com isso daqui, que é uma pasta de tamarindo, tá? É a polpa da fruta do tamarindo processada. Então a gente vem com uma boa quantidade assim. Isso vai dar acidez e um sabor característico do prato, tá? Vamos colocar um pouquinho mais do molho de peixe, tá? E vamos deixar aqui o macarrão cozinhando e as coisas conversando. O importante é, não pode ter muito caldo, tá? Então assim, fogo alto, segurar, e não pode ficar formando muito caldo. Então, se a gente pôs muito caldo, tá com bastante que nem aqui, vamos esperar ele quietinho, secando. Vamos acrescentar um pouquinho de açúcar mascavo, tá? Chegou nesse ponto que as coisas estão começando a secar, o macarrão mudou de cor, a gente volta com os frutos do mar, para agora sim eles cozinharem e acabarem e chegarem no ponto certo deles. Vamos acrescentar também as folhas do bok choy, da selga. Vocês vão ver o quanto elas vão murchar, né? Agora pode parecer uma quantidade grande, mas depois elas somem, elas murcham. Vamos finalizar com um pouquinho de suco de limão. E aí agora, quase que fora do fogo, a gente vai colocar pimenta. É muito importante ter pimenta, então a gente está usando aqui a pimenta sriracha. E a gente põe no final para quê? Porque ela não pode cozinhar, para ela não sumir, tá? Então a gente vai pôr aqui um pouquinho de pimenta. Vamos misturar isso daqui bem. Dá todo um sabor. E vamos empratar. A gente vai pegar o macarrão.
colocar o moyashi cru, assim mesmo, é isso que a gente quer. Que entre cru para dar textura, tá? Para ele ficar bem crocante. E ainda para dar mais ainda textura crocante, já vamos colocar uns amendoins. Amendoim torrado, mas sem sal, tá? Para não deixar o prato salgado. Vamos pôr aqui uns amendoins. Por fim, vamos colocar uns brotinhos para dar cor e sabor. Eu gosto desse de pôr broto de beterraba, que ele tem um sabor bem presente da beterraba, bem sabor de terra, sabe? Acho que vai super bem com esse prato, com o pad thai. Vamos colocar umas florzinhas para deixar tudo mais colorido e mais bonito. E se você quiser, a gente pode mandar para a mesa com um pouquinho mais de limão. Para quem quiser, a gente pode mandar um limão aqui à parte. E esse aqui é a nossa segunda receita, é o pad thai, de frutos do mar com lula e camarão. E para finalizar esse programa, não podia faltar o saquê, um outro produto feito do arroz. E para isso vou pedir a super ajuda de um grande amigo, um especialista em saquê, Fábio Ota. Olá, meu nome é Fábio Ota, sou especialista em saquê. O saquê surgiu há mais de 2000 anos atrás no Japão, quando as sacerdotisas de alguns templos mastigavam o arroz para que com as enzimas da boca se quebrasse o amido em açúcar e esse açúcar depois fosse fermentado. E elas cuspiam o arroz mastigado dentro de uma garrafinha e essa garrafinha era reservada ali por semanas até começar a fermentação e fermentar e gerar álcool. O que é interessante falar sobre o saquê é que é uma bebida fermentada com um maior índice de umami. Então isso proporciona uma combinação com a gastronomia de diversos países, inclusive, não só a japonesa. Então, dentre as bebidas fermentadas, é a bebida que mais tem umami, que é aquele quinto gosto, que é aquilo que te faz salivar, né? E outra coisa é que o saquê tem uma acidez muito baixa. Com essa acidez mais baixa, o saquê combina melhor com muito mais tipos de comida e de temperos, tá? Além disso, não tem tanino como o vinho tinto teria, né? Então, por não ter tanino, por ter uma acidez muito baixa e por ter uma quantidade de umami muito grande, é uma bebida perfeita para harmonização com comida. E esse foi o nosso programa de hoje, falando sobre arroz. A gente fez rolinho vietnamita, a gente fez o pad thai e a gente acaba com esse brinde com o saquê. Até o próximo programa.